Ana tinha 53 anos quando, finalmente, a verdade a atingiu em cheio. Não foi no divã, nem no cafezinho com as amigas. Foi ali, sozinha, no meio da madrugada, acordando com o peito apertado e uma certeza que a invadiu como um raio. Ela nunca tinha sentido prazer de verdade, nem aos 20, nem aos 30, e com certeza nem aos 50, por mais de 30 anos. Ana carregou o que Silvia Olmedo chama de a amarra invisível. E o mais aterrorizante de tudo, ela nem sequer sabia que essa amarra existia. 80% das mulheres maduras carregam essa amarra. A maioria vai partir dessa para melhor sem nem desconfiar que ela estava ali o tempo todo. Mas você está aqui, e isso significa que alguma coisa dentro de você já está questionando. Já está percebendo que talvez, só talvez, exista algo invisível roubando seu tesão há décadas. E Silvia Olmedo não só descobriu o que é essa amarra, mas também de onde ela vem. E o mais importante, como se libertar dela de uma vez por todas. Vamos chamar essa mulher de Ana, porque durante 53 anos, ela achou que a vida dela era cristalina. Casamento aparentemente perfeito. 2 filhos criados. Carreira de sucesso. Sexo normal com o marido. Tudo nos conformes. Tudo funcionando direitinho. Mas é aí que mora o perigo. Funcional. Não é sinônimo de prazer. Funcional é mecânico. E Ana passou a vida inteira sendo funcional na cama, achando que aquilo era tudo que existia. O despertar de Ana começou de um jeito inusitado. Ela estava assistindo a um documentário sobre a sexualidade feminina. Nada pornográfico. Era algo educativo, científico. E uma mulher na tela, com 58 anos de idade, descrevia o primeiro orgasmo real da vida dela, aos 55. E Ana sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Inveja. Uma inveja profunda, doída. Porque naquele instante, ela percebeu que aquela mulher na TV tinha experimentado algo que ela, Ana, jamais experimentou. E pior, ela não sabia nem nomear o que era aquilo. Silvia Olmedo explica que esse é o primeiro sinal da amarra invisível. Você não sente falta daquilo que nunca conheceu. É como uma pessoa que nasceu daltônica. Ela não sabe que está perdendo cores até alguém descrever o vermelho. E para Ana, aquela mulher na tela tinha acabado de descrever o vermelho. E Ana se deu conta de que passou a vida inteira enxergando apenas tons de cinza. Mas aqui está o pulo do gato que a medicina tradicional não te conta. Essa amarra não é física, não é hormonal, não é anatômica, é psicológica. É uma programação silenciosa instalada na sua mente décadas atrás. E você nem percebeu quando ela foi instalada. Silvia Olmedo chama isso de programação limitante. E 80% das mulheres maduras foram programadas da mesma forma. Voltando à história de Ana, depois daquela noite, ela não conseguia parar de pensar. Começou a rever sua vida sexual como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta. E quanto mais ela assistia, mais ela via a amarra. Aos 19 anos, quando perdeu a virgindade, ela não sentiu prazer, sentiu dor. E depois, alívio por ter acabado. Aos 23, quando começou a namorar sério, o sexo era algo que ela fazia para manter o relacionamento, não por tesão. Por obrigação mascarada de amor. Aos 28, ela se casou. E o sexo se tornou ainda mais funcional. Era parte do pacote do casamento. Tipo lavar a louça, pagar as contas, criar os filhos. Ela nunca questionou. Porque todas as amigas pareciam estar na mesma. Todas reclamavam de cansaço. Todas diziam que depois dos filhos o tesão some. Todas fingiam. E Ana achava que aquilo era normal. Que era assim para todo mundo. Mas Silvia Olmedo descobriu que não. Isso não é normal. Que isso é programação. E que essa programação começou muito antes do primeiro beijo. Começou na infância. Começou quando alguém disse para você, direta ou indiretamente, que sexo é sujo, que prazer feminino é pecado.
que mulheres decentes não sentem tanto tesão assim, que virgindade é pureza, que seu corpo é um templo que deve ser protegido, não explorado. Ana começou a se lembrar. Lembrou da mãe dizendo que mocinhas de família não ficam a sós com rapazes. Lembrou da avó falando que mulher casada faz as vontades do marido na cama, não as dela. Lembrou da catequese onde o padre pregava a castidade como se fosse a maior das virtudes. E lembrou, com uma clareza que doeu, da primeira vez que se tocou aos 14 anos e sentiu um prazer rápido, seguido de uma culpa paralisante. Essa culpa nunca sumiu. Ela apenas se escondeu, se infiltrou. Virou parte da personalidade de Ana. Virou uma vozinha interna que sussurrava, sempre que ela começava a sentir algo parecido com tesão. Isso é errado. Você não devia estar sentindo isso. Você é uma mulher direita. Para agora. E Ana parava. Sempre parava. Sem nem perceber que estava se sabotando. Silvia Olmedo chama isso de freio sexual psicológico. E aqui está a grande revelação. Esse freio não está no seu corpo. Ele está na sua mente. E foi instalado tão cedo, tão profundamente, que você nem sequer sabe que ele existe. Você acha que é só seu corpo que não responde, que é só sua libido que está em baixa. Mas não é. É a sua mente bloqueando o seu corpo antes que ele tenha a chance de sentir qualquer coisa. Ana decidiu fazer um experimento. Um experimento que mudaria tudo. Ela decidiu se observar durante o sexo. Não com julgamento, mas com curiosidade, como uma cientista observando um fenômeno raro. E o que ela descobriu a deixou chocada. Ela percebeu que, toda vez que começava a sentir alguma coisa, uma voz interna a bombardeava. Você está demorando demais. Ele vai cansar. Anda logo com isso. E ela se apressava. Ela fingia o orgasmo. Não por maldade, mas para aliviar a ansiedade, para cumprir a tabela, para funcionar. E Silvia Olmedo explica que esse é o padrão. 80% das mulheres maduras fazem exatamente a mesma coisa. Elas transam. Mas não gozam de verdade, porque, no exato momento em que o prazer começa a dar as caras, a amarra invisível entra em ação, e essa amarra não é uma barreira óbvia. Não é um muro, é um sussurro, um pensamento rápido, uma preocupação boba. Será que estou demorando demais? Será que meu corpo está em forma? Será que ele está gostando? Será que eu deveria estar sentindo mais? Será que tem alguma coisa errada comigo? Cada um desses pensamentos é um tijolo nessa amarra. E quando você tem 30, 40, 50 anos de pensamentos acumulados, você tem uma fortaleza inteira cercando o seu prazer. Uma fortaleza tão alta que você nem se lembra mais que existe algo do outro lado. Você simplesmente aceita que sua vida sexual é assim, funcional, suficiente, normal. Mas não é normal. E Silvia Olmedo tem a prova disso. Ela estudou mulheres que derrubaram essa amarra. Mulheres que aos 50, 55, 60 anos, finalmente, experimentaram o tesão de verdade pela primeira vez. E todas elas disseram a mesma coisa. Eu não sabia. Eu não sabia que era possível sentir isso. Eu achava que sexo era aquilo que eu sempre vivi, mecânico, rápido, focado no outro. Mas não era. Era só a minha amarra me impedindo de acessar o que sempre esteve disponível. Ana começou a entender que a amarra dela tinha várias camadas. A primeira camada era a culpa. A segunda, a ansiedade. A terceira coisa era a desconexão com o próprio corpo. Ela sacou que passava o dia inteiro na cabeça, pensando, planejando, resolvendo pepinos, e nunca mesmo, prestava atenção no corpo. Ela não fazia ideia de como seu corpo se sentia, não sabia onde acumulava tensão, não sabia o que lhe dava tesão, porque nunca tinha parado para descobrir. E aqui está a revelação que Silvia Olmedo quer que você entenda. A amarra invisível não é um problema.
é um sintoma. Um sintoma de décadas de desconexão. De décadas dizendo para o seu corpo que ele não importa. Que o que importa é a aparência. É a funcionalidade. É agradar aos outros. É cumprir tabelas. Mas nunca sentir. E o corpo eventualmente aprende. Aprende a não sentir. Aprende a se desligar. Aprende a funcionar sem tesão nenhum. E você acha que isso é normal. Ana começou um processo que ela mesma descreveu como reconexão. Ela começou a prestar atenção no corpo. Não de forma sexual, pelo menos no começo. De forma simples. Ela começou a perceber como a água do chuveiro tocava sua pele, como a brisa do ventilador a refrescava, como o sol da manhã aquecia seu rosto. Pequenas sensações. Sensações que ela ignorava há décadas. E ao prestar atenção nelas, ela começou a acordar seu corpo de um sono profundo. Silvia Olmedo explica que esse é o primeiro passo para quebrar a amarra invisível. Reconexão sensorial. Porque você não consegue ter tesão se está desconectada de todo o resto. O tesão não é um botão que você aperta. É um estado que você cultiva. E esse estado começa com atenção, com presença, com curiosidade genuína sobre o que seu corpo sente. Não o que ele deveria sentir. O que ele realmente sente. Depois de 2 semanas prestando atenção nas sensações do dia a dia, Ana decidiu dar o próximo passo. Ela decidiu se tocar. Não de forma sexual. Apenas se tocar. Explorar. Sem objetivo nenhum. Sem pressa. Sem julgamento. E no início, foi estranho. Ela sentia como se estivesse fazendo alguma coisa errada. A culpa voltava com tudo. A voz interna sussurrava. Você não deveria estar fazendo isso. Você é casada. Isso é coisa de criança. Isso é pecado. Mas Ana, pela primeira vez em 53 anos, decidiu ignorar a voz e continuou. E algo incrível aconteceu. Depois de uns 20 minutos, a culpa começou a diminuir. E Ana começou a sentir. Não um tesão absurdo. Não um orgasmo. Apenas sensações. Sensações novas. Sensações que ela nunca tinha percebido antes. E ela chorou. Chorou porque percebeu quantas décadas ela tinha perdido. Quantos anos ela viveu desconectada do próprio corpo. Quantas vezes ela fingiu, porque nem sabia que existia algo além da simulação. Silvia Olmedo diz que esse momento é o ponto de virada. O momento em que você percebe que a amarra invisível não é permanente. Que ela pode ser desfeita, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. E que do outro lado da amarra invisível existe uma versão de você que sente, que deseja, que experimenta tesão sem culpa, sem ansiedade, sem desconexão. Uma versão que sempre esteve ali, apenas esperando que você a descobrisse. Ana continuou. Ela começou a se tocar com mais frequência, sem pressa, sem objetivo, apenas explorando. E aos poucos, o tesão começou a surgir. Não como uma explosão, como uma onda suave, como algo que sempre esteve ali, mas ela nunca tinha prestado atenção suficiente para perceber. E um dia, 3 meses depois daquela noite às 3 da matina, Ana teve seu primeiro orgasmo consciente, aos 53 anos, e ela descreveu como um renascimento. Mas a jornada de Ana não terminou aí, porque agora ela tinha um problema novo. Ela tinha descoberto algo que o marido não sabia que existia. E ela não sabia como compartilhar isso com ele. Como explicar que durante 25 anos de casamento, ela nunca tinha sentido tesão de verdade. Como explicar que tudo que eles construíram sexualmente era baseado na amarra invisível dela. E que agora, a amarra estava começando a se desfazer. E ela queria algo diferente, algo mais, algo verdadeiro. Silvia Olmedo diz que esse é o dilema de muitas mulheres maduras. Elas descobrem o tesão, mas descobrem tarde demais.
ou pelo menos, sentem que é tarde demais. Porque como você reconstrói uma vida sexual depois de décadas de funcionalidade? Como você diz para o seu parceiro que tudo o que vocês fizeram até agora era só você fingindo? Como você pede algo que você mesma não sabe nomear completamente? Ana decidiu ser honesta. Numa noite, depois da janta, ela contou tudo para o marido. Contou sobre o documentário, sobre a amarra invisível, sobre a reconexão, sobre a descoberta, e ele ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado. E então ele disse algo que Ana nunca esperou. Eu sempre soube que você estava fingindo, mas eu não sabia como te ajudar. E eu tinha medo de perguntar. Essa conversa mudou tudo. Eles começaram do zero, começaram a explorar juntos, sem pressão, sem expectativas, apenas curiosidade. E pela primeira vez em 25 anos, Ana sentiu que estava fazendo amor. Não apenas transando, fazendo amor, com presença, com conexão, com tesão verdadeiro. E ela percebeu que a amarra invisível não roubou só o tesão dela, roubou a intimidade verdadeira, roubou a vulnerabilidade, roubou a possibilidade de ser vista completamente. Silvia Olmedo explica que a amarra invisível afeta muito mais que o sexo. Afeta os relacionamentos, afeta a autoestima, afeta a forma como você se relaciona com o seu próprio corpo, com o seu próprio desejo, com a sua própria feminilidade. E quando você quebra a amarra invisível, você não está só melhorando sua vida sexual. Você está se libertando de décadas de programação limitante que te ensinou que você não merece tesão, que você não merece ser o centro das atenções, que você não merece sentir plenamente. Ana hoje tem 54 anos, 1 ano depois daquela noite às 3 da matina, e ela diz que sente como se tivesse vivido 2 vidas. A vida antes de descobrir a amarra invisível e a vida depois. E a diferença não é só sexual. É existencial. Ela sente que finalmente está habitando o seu próprio corpo, que finalmente tem permissão para sentir, para desejar, para explorar. E que essa permissão não veio de ninguém, veio dela mesma, quando ela decidiu questionar o que sempre aceitou como normal. E 80% das mulheres maduras estão exatamente onde Ana estava há 1 ano, carregando uma amarra invisível que nem sabem que existe. Vivendo uma vida sexual funcional, achando que é assim para todo mundo, achando que o tesão absurdo que vem em filmes é ficção, que o desejo profundo que leem em livros é fantasia, que a conexão verdadeira que outras mulheres descrevem é exagero, mas não é. É real e está disponível, mas só se você estiver disposta a ver a amarra invisível, a nomeá-la e a começar, tijolo por tijolo, a desmontá-la. Silvia Olmedo quer que você saiba que não é tarde, aos 45, aos 55, aos 65, não é tarde. A amarra invisível pode ser desfeita em qualquer idade. E, na verdade, mulheres maduras têm uma vantagem. Elas têm menos medo do julgamento, menos necessidade de agradar, menos ansiedade sobre a aparência. Elas têm sabedoria, paciência. E se a gente se der essa permissão, a gente tem a capacidade de experimentar um tesão de um jeito que nunca foi possível aos 20 ou aos 30 anos. A reconexão da Ana começou com atenção, com presença, com curiosidade, e pode começar para você da mesma forma. Não com grandes mudanças, não com confrontos, não com pressão, mas com pequenas perguntas. O que eu tô sentindo agora? O que meu corpo tá me dizendo? Onde eu tô carregando tensão? Onde eu tô desconectada? E quando você começa a fazer essas perguntas, quando você começa a realmente ouvir as respostas, a amarra invisível começa a se dissolver. Não imediatamente, mas gradualmente, consistentemente, inevitavelmente.
E se você está se perguntando se você tem essa amarra invisível, Silvia Olmedo diz que tem um teste simples. Durante o sexo, ou durante qualquer momento íntimo, preste atenção em onde sua mente está. Se sua mente está no corpo, sentindo cada sensação, presente em cada toque, provavelmente você não tem a amarra. Mas se sua mente está pensando em como você está demorando, em como seu corpo parece, em como a outra pessoa está se sentindo, em quanto tempo falta, então a amarra está lá, silenciosa, invisível, roubando seu tesão sem que você nem perceba. A Ana diz que agora ela vê a amarra em todo lugar. Vê nas amigas que reclamam de sexo sem gozar, mas aceitam como normal. Vê nas mulheres que dizem que a libido diminui com a idade, sem questionar se não é a amarra aumentando. Vê nas conversas onde mulheres compartilham técnicas para fazer o sexo acabar mais rápido, como se pressa fosse o objetivo. E ela quer gritar: não é normal. Vocês merecem mais. Vocês merecem tesão. Vocês merecem conexão. Vocês merecem sentir plenamente. Mas ela não grita, porque ela sabe que você não pode acordar quem não quer acordar, que você não pode mostrar cores para quem não está pronta para ver, que cada mulher vai descobrir a amarra no seu próprio tempo, ou não vai descobrir, e vai viver uma vida inteira funcionando sexualmente, mas nunca florescendo. E isso não é julgamento. É apenas a realidade. Uma realidade que a Ana agora vê com uma clareza dolorosa. A história da Ana é a história de milhões. Silvia Olmedo estima que 80% das mulheres maduras têm essa amarra em algum nível. Algumas mais intenso, algumas mais sutil, mas todas carregam alguma versão da programação limitante, alguma versão da culpa, alguma versão da desconexão. E todas merecem saber que existe outro caminho, que o tesão não é um privilégio, é um direito. É natural, é seu. Se você estiver disposta a reivindicá-lo, e reivindicar começa com ver, com nomear, com dizer em voz alta: eu tenho uma amarra, eu fui programada, eu fingi, eu me desconectei, e agora eu vou me reconectar. Não porque alguém está pedindo, não porque um parceiro quer, mas porque eu mereço, porque meu corpo merece, porque meu tesão merece, e porque viver o resto da minha vida desconectada do que é possível seria a maior tragédia de todas. Silvia Olmedo desenvolveu um protocolo específico para quebrar essa amarra. Não é rápido, não é mágico, mas funciona. E funciona porque respeita o tempo que levou para construir a amarra. Você não constrói uma fortaleza em um dia, e você não a derruba em um dia. Mas tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, você pode. E aqui está como. O protocolo tem 4 fases. A primeira fase é a consciência. Você não pode mudar o que não vê. Então, por uma semana, apenas observe. Observe seus pensamentos durante momentos íntimos. Observe onde sua mente vai quando começa a sentir prazer. Observe a voz interna que diz: apresse-se, que sussurra: você está demorando, que pergunta: será que está bom? Apenas observe, sem julgamento, sem tentar mudar. Apenas veja a amarra em ação. Veja como ela funciona. Veja como ela rouba seu tesão, antes mesmo de você perceber que havia tesão para roubar. A segunda fase é a reconexão sensorial. E começa fora da cama. Começa no cotidiano. Durante 2 semanas, preste atenção nas sensações simples. A água do banho na pele, o sabor real da comida, a textura da roupa no corpo, o calor do sol, a brisa no rosto. Pequenas sensações que você ignorou por anos. E ao prestar atenção, você está treinando seu cérebro para estar presente, para sentir, para perceber. Porque se você não consegue sentir o calor do sol, como vai sentir o toque de um parceiro? Se você não consegue saborear a comida,
Como vai saborear o prazer? A terceira fase é a exploração privada. E aqui, Silvia Olmedo é clara. Isso não é sobre parceiros. Isso não é sobre sexo. Isso é sobre você e seu corpo. Reserve tempo. 20 minutos, 30 minutos, sem pressa, sem objetivo, sem meta de orgasmo. Apenas toque, explore, descubra o que sente bem, descubra o que não sente nada, descubra onde você carrega tensão, descubra onde você sente vergonha. E quando a voz interna vier, e ela vai vir, observe ela também, observe, mas não obedeça. Continue tocando, continue explorando, continue sentindo. E aos poucos, a voz vai diminuir, a culpa vai se dissolver e o tesão vai emergir. A quarta fase é a integração no relacionamento. E essa é a fase que a Ana estava vivendo. A fase de compartilhar a descoberta, de reconstruir a intimidade com presença real, de pedir o que você quer, de guiar, de demorar, de não fingir mais, de ser vulnerável o suficiente para admitir: eu não sei o que me dá prazer, mas quero descobrir com você. E essa vulnerabilidade, Silvia Olmedo diz, é o que transforma o sexo funcional em conexão verdadeira, é o que transforma mecânica em intimidade, é o que transforma fingimento em experiência real. A Ana seguiu esse protocolo, levou 6 meses. 6 meses desde o momento em que viu a amarra até o momento em que se sentiu verdadeiramente livre dela. E ela diz que foram os 6 meses mais importantes da vida dela, porque ela não estava apenas melhorando sua vida sexual. Ela estava se redescobrindo. Ela estava habitando seu corpo pela primeira vez. Ela estava se permitindo sentir plenamente pela primeira vez. E isso mudou tudo. Não apenas o sexo, tudo. Ela começou a fazer escolhas diferentes. Começou a dizer não quando queria dizer não. Começou a pedir o que queria. Começou a priorizar o que a fazia sentir bem. E percebeu que a amarra sexual era apenas uma manifestação de uma amarra maior. Uma amarra de viver, de sentir, de estar presente, de ser plenamente ela mesma. Você acabou de descobrir algo que a maioria das mulheres nunca vai descobrir. Que existe uma amarra invisível roubando seu tesão há décadas. Que 80% das mulheres maduras carregam essa amarra sem saber. E que ela pode ser desfeita. Você descobriu a história da Ana. Descobriu o protocolo de Silvia Olmedo. Descobriu que não é tarde. Que não é impossível. Que você não está sozinha. E que do outro lado da amarra existe uma versão de você que sente plenamente. Se essa revelação tocou você de alguma forma, se você se identificou com a história da Ana, se você percebeu que também carrega essa amarra invisível, o valeu demais ali embaixo, não é só um apoio, sabe? É você dizendo, eu vi, eu entendi, e eu quero mais verdades como essa. É você financiando a próxima revelação sobre sexualidade na maturidade. A próxima história que vai libertar outra mulher. A próxima descoberta que vai desmantelar mais um tabu. Porque um conteúdo como esse, que quebra silêncios de décadas, que desafia programações limitantes profundas, e valida experiências que a sociedade te ensinou a esconder. Esse conteúdo precisa de apoio. Precisa de mulheres corajosas que dizem, sim, isso importa. Sim, eu mereço saber disso. Sim, eu quero que mais mulheres descubram o que eu acabei de descobrir. O valeu demais é você se tornando parte dessa missão, parte dessa libertação coletiva. A Ana hoje trabalha como voluntária em grupos de mulheres maduras. Ela não é terapeuta, não é psicóloga. É apenas uma mulher que descobriu a amarra invisível e decidiu ajudar outras a descobrirem também. Ela conta a história dela, e toda vez ela vê o reconhecimento nos olhos de outras mulheres, vê a lágrima silenciosa deslizando pelo rosto, vê a respiração prendendo, porque cada uma delas está se vendo, está vendo sua própria amarra invisível pela primeira vez,
está percebendo que não é só ela, que não é fracasso, que não é defeito, que é programação, e que programação pode ser desfeita. Uma senhora de 62 anos se aproximou da Ana depois de uma palestra. Ela disse: "Eu achei que era tarde demais para mim. Eu achei que minha vida sexual tinha acabado, que isso era só para mulheres mais jovens. Mas você me deu esperança. Você me mostrou que ainda dá tempo." E a Ana respondeu: "Não é que ainda dá tempo. É que esse é o seu tempo. Esse é o tempo em que você tem sabedoria para entender, coragem para questionar e liberdade para explorar sem medo do julgamento. Esse não é o fim, é o começo verdadeiro." Essa senhora de 62 anos começou o protocolo. 3 meses depois, ela enviou uma mensagem para a Ana. Dizia apenas: "Eu senti. Pela primeira vez em 62 anos, eu realmente senti. E eu chorei por 1 hora depois, não de tristeza, de gratidão. Gratidão por ter descoberto antes de morrer. Gratidão por ter tido coragem de tentar. Gratidão por você ter compartilhado sua história." A Ana compartilhou essa mensagem com Silvia Olmedo, e Silvia disse: "Essa é a razão de tudo. Essa mulher vai viver o resto da vida dela conectada, presente, sentindo. E isso vale toda a resistência que enfrentamos. Porque há resistência. Silvia Olmedo enfrenta críticas constantes. Dizem que ela está sexualizando mulheres maduras. Dizem que ela está incentivando imoralidade. Dizem que ela está destruindo valores tradicionais. Mas Silvia sabe que não é sobre sexualizar, é sobre humanizar. É sobre dizer que mulheres maduras não são apenas mães, esposas, cuidadoras. São seres humanos com corpos que sentem, com desejos que são válidos, com tesão que é direito, não privilégio. E se isso ameaça valores tradicionais, talvez sejam os valores que precisam mudar, não as mulheres. 80%. Esse número persegue a Ana. 80% das mulheres maduras carregando uma amarra invisível sem saber. 80% vivendo vidas sexuais funcionais, mas não plenas. 80% fingindo, desconectadas, aceitando como normal o que é na verdade programação limitante. E ela pensa: quantas vão descobrir? Quantas vão ter coragem de ver a amarra invisível? Quantas vão dedicar 6 meses para se libertar? Quantas vão morrer sem nunca saber que havia cores além do cinza? E então ela lembra. Lembra que, há 1 ano, ela era uma das 80%. Lembra que, se ela descobriu, outras podem descobrir. Lembra que cada mulher que quebra a amarra invisível se torna um farol para outras. Se torna a prova viva de que é possível. De que não é tarde. De que o tesão não tem data de validade. De que mulheres maduras não apenas merecem tesão, mas têm capacidade única para experienciá-lo plenamente. Porque elas têm algo que mulheres jovens não têm: sabedoria, paciência, autoconhecimento. E se removerem a amarra invisível, se desfizerem a programação limitante, se reconectarem com o corpo, elas têm acesso a uma profundidade de tesão que só a maturidade permite. A história da Ana continua. Ela está escrevendo um livro. Não um livro acadêmico. Um livro de histórias. Histórias de mulheres que descobriram a amarra invisível, que quebraram o silêncio, que se libertaram da programação limitante. Histórias como a da senhora de 62 anos, como a sua própria, como a de centenas de outras que a contataram depois que ela começou a compartilhar. E o título do livro, 80%. Porque ela quer que toda mulher madura que ler saiba que não está sozinha. Saiba que a amarra invisível existe. Saiba que ela pode ser desfeita. E saiba que, do outro lado, existe uma vida de sensações plenas esperando. Com que idade você finalmente percebeu que algo estava bloqueando o seu tesão? Foi aos 45?
Aos 55? Ou você ainda não percebeu? Se você reconheceu a amarra invisível neste vídeo, comente a palavra despertar, sem explicações, sem histórias, apenas despertar. Porque isso vai mostrar quantas de nós estamos vendo a amarra invisível pela primeira vez, quantas estamos prontas para começar a jornada de reconexão, e vai mostrar para outras mulheres que elas não estão sozinhas, que 80% é real, mas 100% de libertação também é possível.